Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas, Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e poder. Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida dos Remédios 1326. Estamos aqui no último culto do mês de fevereiro de 2021. Alguém viu fevereiro passar aí? Já é um mês curto, mas esse aqui foi mais rápido ainda. Mas estamos aqui na bênção do Senhor. Eu abri um jejum ontem à noite e ao fim desse culto aqui vai dar praticamente as 24 horas para abençoarmos. Há certas castas, raças de demônio que só sai coração e com jejum. Nós temos que unir a fé em nome do Senhor Jesus para essa intercessão. É o poder da igreja que ora. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. O que for ligado no céu será ligado em qualquer lugar na terra. O véu que separava já não separa mais. Nós não podemos ficar querendo cortar caminho, pegar atalho para chegar num algum alvo. Nós temos que ficar com a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, por isso? Graças a Deus. Nossos amigos de casa, a mesma coisa. Vocês também podem enviar seus pedidos de oração. Daqui a pouco nós vamos dobrar nosso joelho para, numa atitude de fé, colocar ali no sangue do Cordeiro, né? Se algum do nosso obreiro, a irmã Cida, que veio de manhã, ela estiver assistindo esse culto, irmã, se a senhora vê algum pedido de oração que já chegar, a senhora já corta ele, já coloca no nosso grupo de obreiro, que os irmãos aqui já colocam no papel, e ainda hoje nós vamos colocar aqui esses pedidos de oração aqui no sangue, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, abre o coração. Meu Deus e amado Pai, diante de Ti estão nuas e patentes todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, venha nos envolver com o Teu renovo, venha derramar sobre cada um de nós a Tua graça, o Teu poder, para que nós possamos estar diante de Ti, abrindo os corações para Te buscar em espírito e verdade. Deus é espírito, e só aceita aquele que o adora em espírito e verdade. Por isso que o domingo é o domingo da bênção completa, é a busca do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo, ou é o renovo do Espírito Santo. O amanhecer da graça de Deus foi uma bênção, e agora na hora da graça não será diferente. Teu povo compareceu, crendo, abrindo os corações para Te buscar em espírito e verdade. Oh Senhor Jesus, envolva-nos com o Seu renovo, envolva-nos com a Tua presença. Nós cremos que quando Te buscamos na Tua casa, diante de Ti, o Senhor alcança, visita nossos queridos e familiares, onde quer que eles estiverem. Eles serão alcançados, visitados, e não perderão o tempo da Tua visitação, Pai. Não importa o quão longe eles foram, nós estamos aqui para que possamos levá-los até um encontro contigo. Eles precisam ter encontro, não é só orar, interceder, é muito importante. Mas cada um tem que ter um encontro com Cristo. Essa é a nossa petição, meu Pai. Que as almas sejam salvas, que cada um tenha um encontro contigo, que numa luta a pessoa tenha um encontro contigo. Oh Senhor Jesus, se para alguns talvez a situação tenha até que piorar, para que tenha um encontro contigo, que assim seja, que sejam multiplicados os números de salvos, meu Pai. Oh Senhor Jesus, que quando findar aqui na terra vai continuar lá no céu. Oh Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus, nós queremos aprender de Ti, aprender da Tua palavra. Até aqui ajudou o Senhor na Tua força e no Teu poder e no Teu amor. O Teu amor que nos constrange, o Teu amor que é maior que qualquer amor de mãe, de pai, qualquer amor de amigo, de esposa, de filho. Oh Todo-Poderoso Deus, envolve-nos completamente diante de Ti, diante do Teu amor, diante da Tua palavra, para que nós estejamos atentos ao Teu mandato, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Maravilhoso Deus, maravilhoso Tu és, Senhor Jesus. A Tua glória fez comigo, a Tua glória que enche o céu, enche a terra, enche a minha vida, Pai, enche esse lugar, enche a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Oh Senhor Jesus, temos que fazer o melhor possível, mesmo que a coisa volte ou piore, Pai. Temos que continuar olhando firme para o Senhor Jesus.
seu melhor possível. Eu me rasgo por inteiro. Por inteiro. Faça tudo. Faço tudo. Mas vem novamente. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Aleluia. Você pode entrar no santíssimo lugar para adorar, no sala do trono do Pai, ou mergulhar na mirra ardente. É só para quem já pisou no Santo dos Santos. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um a resposta de Deus, o mover de Deus, ou o cuidado de Deus. Eu me rasgo por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. Faço tudo, faça mesmo o seu melhor possível. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Não temerei a tua fumaça de glória. Eu, Senhor Jesus, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar.
serei canta na maturia. Vem, amado nosso, venha com teu poder e a força. O teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, Pai. Envolve-nos, meu Pai, na tua presença. Nós precisamos estar completamente envolvidos. Oh, Senhor Jesus, passa com teu poder e a tua unção, com teu fogo sobre cada um de nós, cada um daqueles que nós estamos representando diante da tua presença, Pai. Para que nós não paremos no caminho, mas para que nós sigamos firmes mesmo a Senhor Jesus Cristo, até recebermos a coroa da vida. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, olha para a minha família. Nós precisamos de ti, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos da manifestação do teu grande poder para nos curarmos e libertarmos e livrarmos de todos os males e continuarmos firmes na tua presença, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto, não desisto. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volta. Atrás não volte. Não volto não. Atrás o mundo. Jesus à frente. Jesus à frente. Jesus é o guia. Jesus é o guia. Onipotente. Traz o mundo. Atrás o mundo. Jesus à frente. Jesus à frente. Atrás não volta. Atrás não volto. Não volto não. Não volto não. Estou seguindo. Estou seguindo A Jesus a Cristo. Jesus Cristo. Neste caminho Neste caminho eu não desisto. eu não desisto. Estou seguindo Estou seguindo a Jesus Cristo. a Jesus Cristo. Atrás não volto. Atrás não volto. Não volto não. Não volto Se me não. deixarem pais e amigos. Se me deixarem os pais e amigos. Se me cercarem. Se me cercarem Muitos muitos perigos. Se me deixarem os pais e Se me amigos. deixarem Atrás não os volto. pais e Volto não. amigos. Atrás não volto. Não volto Não não. volto Depois da não. luta. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto não. E pro nosso querido amado Estou Jesus seguindo. Cristo, aquela linda salva de palmas, glórias ao Pai e ao Filho. Seguindo firme ao Senhor Jesus Cristo, não desiste também. Ainda que aquilo que você veja não te agrada, o que você sinta não te agrada, nós não somos aquilo que nós vemos, nós não somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós cremos, amém? E tudo é possível ao que crê, porque a fé chama a existência as coisas que não são como já se fossem. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Então nós temos que olhar como que nós estamos enxergando as coisas. Vamos sentar, vamos para a palavra de Deus. Nós estamos estudando a saga de Josué, o homem nascido Oséias, lá no Êxodo, perdão, moço, agora por enquanto, Números, capítulo 13. Esse homem nascido Oséias, a palavra Oséias significa salvo, salvação, né? Como se o homem pudesse salvar a si mesmo, ou o homem pudesse salvar alguém também, irmãos. Exatamente. Vamos adiante, porque até durante entre um culto e outro e à tarde, né, choveu bastante, né? Nós meditamos na palavra. Números capítulo 13. Exatamente onde que Deus mudou o nome desse homem. Olha aí. Versículo 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um o maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel.
Estes são os seus nomes: da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, marca esse nome; e da tribo de Zacar, Gigeal, filho de José; e da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Amém, pois? Dá uma parada aqui. O Moisés, ele queria dar uma espiada na terra, estava chegando perto da terra prometida, ele estava querendo, e Deus permitiu, irmãos. Não era a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é que avance. Várias vezes nós vimos aqui no Êxodo, no Levíticos, aqui no começo do livro dos Números, que Deus falava para Moisés: mande que esse povo avance. E aí, tanto que o homem de Deus aqui, o Moisés, intercedia pelo povo, falou: vamos dar uma olhada lá na terra. A gente tem que ter esse desejo também, irmãos. Quem quer ir para o céu, irmão, sonha com o céu. Não fica sonhando: vou ter uma casa grande ali, vou ter um carro bonito aqui, vou ter aquele emprego. Não, irmãos. Nós que somos de Deus, nós que recebemos Jesus como Salvador, nós que passamos pelas águas do batismo, será que nós não temos sonhado com o céu? Será que não temos sonhado com o céu? Não, nunca pensei no céu. Irmãos, quem quer ir para o céu, sonha com o céu, pensa no céu. Como será lá? Não é o tempo inteiro também, não. Vou mais trabalhar, vou ficar só sonhando com o céu. Amém? Mas tem que ter esses momentos. Nesse momento que eu até falei de manhã. Quando Deus ele nos fala para nós trazermos todos os dias na casa do tesouro, irmão, aí a pessoa já pensa em financeiro. Mas não é só finança. É tempo. Tempo vale mais do que dinheiro, irmãos. Uma pessoa que não tem renda. E o que ela pode fazer? Oferece mesmo o seu tempo para o Senhor. Separa 10% para o seu tempo para o Senhor, você vai se surpreender o que Deus vai fazer na sua vida. Lógico, seja fiel também nos seus dízimos e suas ofertas. Mas faz isso, começa a separar 10% do seu tempo. Em vez de ficar lá vendo aquelas coisas que não edificam, começa a olhar a Deus. Num curso, uma educação, numa palestra, irmão. Né? Aí a gente pode até observar tudo e reter o que é bom. Amém, por isso? Mas se vier de Deus, como se fosse de Deus, irmão, tem que ser do ensinamento da onde nós fazemos parte. Nós temos que beber da nossa própria cisterna, irmão. Não sair pulando de galho em galho. Aí vai pegar um galho fraco, vai se esborrachar, vai arrebentar e não vai ter quem te acuda. Porque você está ali, pulando para cá, pula para lá, coxinha aqui, coxinha em vários pensamentos. Ô pastor, mas não é tudo igreja de Deus? Não sei, eu não vou lá. Né? Eu antigamente falava diferente, né? Não, mas não sei. A gente não sabe o que acontece em alguns lugares, mano. Hoje aqui eu faço o culto presencial, tenho cuidado aqui, e a gente faz o culto na live, a gente alcança pessoas até em outros lugares do mundo. Mas muito antes da pandemia, mano, tinha gente que já ligava a câmerazinha só para meter pau, irmãos. Irmãos, os maldizentes não vão herdar o reino dos céus, irmão. Nós não citamos aqui nada de ninguém, a gente só fala as coisas aqui para alertar, irmãos. Mas tem gente que fala nome, cita lugar, cita pessoa. Se ficou sabendo é para orar, irmão, não é para sair cantando tudo por aí, não, irmãos. Para semear discórdia, contenda, porque o pai da confusão não é Deus, não. Deus não é Deus de confusão, é o contrário, irmão. O pai da confusão é o Satanás, e a pessoa está aí, ó, semeando a discórdia. Moisés, ele lutou, Deus permitiu. E Deus ele falou: então já que vai lá, então pega os 12 maiorais de cada uma das tribos para enviar lá para ver. Aí nós vimos aqui que no capítulo, aqui no versículo 6 foi o Calebe, e no versículo 8 um homem de Efraim chamado Oséias, filho de Num. Pula para o versículo 16. Aqui são vários nomes, irmão. Aqui no momento aqui é só uma genealogia. Continuando o nome do Senhor Jesus. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Amém, pois? Olha só, o nome dele era Oséias. O nome da pessoa, que a pessoa recebia de nascimento dos seus pais, era o significado daquela vida. A palavra Oséias significa salvo, salvação, como se ele pudesse salvar a si mesmo, ou se ele pudesse salvar alguém. Mas Deus sabia o quanto ele iria usar esse homem,
e mudou o nome para Josué, mas o Josué no hebraico é Yeshua ou Yoshua, né? Ô pastor, por que não é Yeshua ou Yoshua? As vogais na transliteração do hebraico antigo, irmãos, elas não tinham muito sentido. Então, na verdade, foram colocadas na transliteração, irmãos. Na transliteração. Yeshua ou Yoshua, se você não sabe, do hebraico é Jesus no grego, o nome do nosso Senhor e Salvador, que o significado que importa. Josué, Yoshua, Yeshua ou Jesus, ou Jesus, ou Jesus, o significado é um só. Só Deus salva. Amém, irmãos? Só o Senhor salva. Isso que nós temos que aprender. O homem não pode salvar a si mesmo e o homem não pode salvar ninguém. O máximo que nós podemos fazer é interceder, e nós podemos realmente levar a palavra e crer que aquela pessoa vai receber Jesus como Salvador. Vai para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi, pois, aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, quais são as cidades em que habita, e em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa, se magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reope, e entraram em Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Taimai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens com uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que ali encontraram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, e Parã e Cádiz, deram-lhes conta a eles de toda a congregação, e mostraram-os o fruto da terra. Contaram-lhes e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, e este é o fruto. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam a montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque és mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra do meio do qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de guerra de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como éramos aos seus olhos. Eles mesmos se menosprezaram. Desses 12 que foram levados para espiar a terra, que foi uma coisa natural, foi uma coisa do Moisés, que mandou esse povo lá para espiar, ainda bem que mandaram o Josué e o Caleb no meio, irmãos. Esses 10, eles se esmoreceram: olha, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles, e eles são, para nós, eles também nos enxergam como gafanhoto, como se nós não fôssemos nada. Ah, lá tem sim, lá mana leite e mel, lá tem, ó, o fruto aí, ó. Imagina um cacho de uva que precisa de 2 homens adultos guerreiros para carregar, irmãos.
Coisa enorme que deve ter sido esse cacho de uva. Mas eles não olharam para a bênção. Eles até trouxeram a bênção, mas trouxeram uma notícia junto. Trouxeram mesmo aquele medo, aquele temor, irmãos. Para alguns o medo é um ídolo, irmãos. A pessoa, ela ali idolatra aquele medo, ela fica com medo de nada, medo do tudo. Eles olharam aquilo, Deus ele falou, avance. Não avançaram. O Moisés mandou um espia. Lá chegando lá os espias, 10 deles olharam só o problema. Olharam só o gigante. Olharam só mesmo que tinham cidades fortalezas, que ia ser difícil de ultrapassar, irmãos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Nós não podemos olhar para a dificuldade, nós temos que olhar para o mandado do Senhor. O mandado do Senhor era para entrar sem olhar. Eles foram olhar, mas acabaram se contaminando, 10 deles. E essa contaminação, essa idolatria ao medo, ele fez com que eles passassem por coisas terríveis. Olha aqui o capítulo 14, entrando aqui. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e contra toda a congregação lhes disse, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto, porque nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, dos que espiavam a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque são esses nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Amém, pois? Por Deus, tudo que Deus fez, já conhecendo o coração do povo, quando tirou o povo de Deus lá da terra do Egito, depois de 400 anos de escravidão, ele não mandou para o caminho mais rápido, porque sabia que o povo não estava preparado. E mesmo depois de passado quase 40 anos, já está quase dando os 40 anos, eles ainda não estavam preparados. Por isso que a ordem do Senhor é avance. Não olhe para a dificuldade, olhe para o mandado de Deus. A pessoa tem que crer na palavra. Por isso que ali chegaram naquele lugar e já estavam pensando em voltar. Mas Deus, já pensando isso, Ele não mandou esse povo pelo caminho mais curto. Volta um pouquinho aqui na Bíblia, vai lá no livro do Êxodo, no capítulo 13. Capítulo 13, nós estamos em número. Você volta aí o Levíticos, o Êxodo, capítulo 13. O versículo 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, mas não foi bem assim, né? Dá uma paradinha. Não foi bem assim. O faraó não é que deixou ir o povo porque ele era bonzinho. Aqui já tinham sido enviadas as 10 pragas, que assolaram já a economia do Egito, e deixaram ainda o povo sem primogênito. Os filhos mais velhos, tanto das pessoas como do gado, morreram todos. O prejuízo foi grande. E durante aquele período ali de luto do faraó, falou, pode ir embora, vamos embora, vai, não quero mais esse povo aqui não. E aí até permitiu que o povo fosse, né? Olha aqui, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Esse caminho,
Alguém calculou, alguém já fez esse trajeto agora, moderno, nessa era moderna, nossa, agora, hoje em dia, que esse trajeto aqui existe, que uma pessoa com saúde faz em menos de 30 dias até. Andando 8 horas por dia. Se andar mais, quem aguenta andar mais, irmão, vai mais rápido ainda, irmão. Mas como ali tinham adultos, tinham idosos entre aquele povo, o máximo que eles calculam que todo aquele povo se passasse livremente pelo meio dessa terra dos filisteus aqui, eles iriam demorar 40 dias. Mas Deus não mandou por esse caminho. Deus falou, não vá pelo caminho dos filisteus. Não, outra palavra, não pega atalho. Você tem um alvo, um objetivo na sua vida, não corte o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai fora de Jesus. Ninguém vai ao céu fora de Jesus. Nosso alvo é o céu. Nosso alvo não é aquela casa. Nosso alvo não é aquele cargo. Nosso alvo não é aquele carro. Nosso alvo não é aquela pessoa. Nosso alvo são almas e o céu, para nós e para nossa família. Para aqueles que nós conhecemos, aqueles que passam pelo nosso caminho. Esse tem que ser o nosso alvo. Esse tem que ser. Não pega o caminho dos filisteus. Não pegue, aquilo que eu estava falando. Você está fazendo uma aula, ou está mesmo estudando na escola fundamental, no ginásio, sei lá como que chama hoje em dia, e você está aprendendo ali o fundamento daquele professor é uma coisa, mas ficar com as ideias daquele professor é outra. Você tem que observar tudo e reter o que é bom, porque o que nós precisamos está na palavra de Deus. Mas temos que ver o que nós estamos observando por aí, nosso tempo vago, quem nós temos curtido, quem nós temos seguido. Hoje dá para seguir, né, na rede social, irmão. Será que aquela pessoa que eu estou seguindo na rede social condiz com o louvor que nós cantamos agora há pouquinho? Estou seguindo a Jesus Cristo. Será que condiz? Eu estou seguindo um satânico, um satanista, um ateu, um idólatra? Será que condiz? Né? Eu achei importante um dos auxiliares do pastor Jaime, né? Presta atenção. Ele estava ali meio trocando olhares com uma moça lá da sede. Trocando olhares com a moça lá da sede. Aí ele foi lá, isso serve para vocês aqui, ó, que ainda são solteiros, né? Aí ele começou a trocar lá, começou a conversar, nada de nem pegar em mão, irmãos. Só foram orar. Mas se você não sabe, irmãos, as empresas hoje para contratar um funcionário, olha a rede social. Você sabia disso? Você chegou lá para entregar a sua ficha, irmão, ele vai procurar se você tem uma rede social no seu nome, né? Ou com a sua foto. Hoje dá para procurar pela foto, porque tem gente que faz com nome fake, né? E aí já começa a ficar de fora. Mas aí a pessoa, o contratante olha lá na sua rede social e vê, irmão, você não gosta de trabalhar na segunda-feira, coloca lá, ô segunda-feira. Ele vai te contratar, irmão? Você vive lá no meio das cachaçaiadas no final de semana, anda com uma companhia, fala besteira, fala demais, posta coisa que não presta. Ali, irmão, esse contratante vai, já vai amassar seu currículo e tô fora. Esse funcionário vai me dar problema. E a rede social, irmãos, é uma bênção. Você também pode observar isso. Você está interessado em alguém? Esse rapaz for dar uma olhada na rede social dessa moça. Sabe quem que ela seguia e curtia, irmão? Uma tal de Madonna. Irmãos, uma pessoa que segue a Madonna, que curte Madonna, misericórdia, não serve para ser esposa de um servo de Deus que está se preparando para ser pastor, irmão. E às vezes no nosso meio pode ter alguém ainda que está seguindo esse tipo de pessoa, irmão, que não descobriu ainda que está com Cristo é incomparavelmente melhor. Talvez você lá, quando você já casou, lembrar de uma música romântica, se é que é romântica, né? Tem música que não é romântica, irmão, né? Já ouviu aquela música que um trecho dela fala lá 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 lá, sabe em inglês? Já viu? Tem gente que acha que é uma música romântica porque colocaram como um par lá romântico para tema essa música era o tema de um par romântico, uma novela lá nos anos 80, se não me engano lá, né? Isso aí me contaram, que eu não assisti não, viu, irmãos? Me contaram, né? E só que você vai ver a tradução dessa música é Rock de Ninar, que é a mãe cantava para o filho
né? Enquanto ele era pequeno, e depois quando essa mãe ficou mais velha, ela contava para mãe, ele cantava para a mãe, rock and roll, lullaby, né? Mas não tem nada de música romântica, né? Mas ali, como o casal lá da novela se abraçava com aquela música, a pessoa acha que era música romântica. E se uma música que não, e essa música não tem nada demais, porque nem tudo que não é sacro é profano, então você não pode, né? Mas enquanto você não está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, chuta aquele laço, tira tudo que não é de Deus da sua vida, irmão. As canções que você canta tem que ser só para o Senhor, porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai saber separar o joio do trigo, para não acabar se contaminando, acabar seguindo quem você não segue. Nós somos carta viva de Cristo, irmãos. Talvez uma pessoa que você está seguindo, que você está curtindo, o pastor curte aquele fulano, vou curtir também, está amarrado em nome do Senhor Jesus, então ele gosta, então não tem problema eu curtir. Tem que vigiar, irmãos, e cada um de nós é a mesma coisa, irmão. Não pega atalho não anda pelo caminho dos filisteus, irmão. 40 dias, Deus mandou ir pelo deserto, irmão. 40 anos, e mesmo assim, porque ele sabia que o povo não estaria preparado. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo de Deus, deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a terra e tornem ao Egito. Se vendo a guerra, eles já iam querer voltar. Imagina lá, chegando também lá na terra prometida, seria a mesma coisa. Deus sabe, os caminhos de Deus são melhores que o nosso, são mais altos que o nosso. O Deus, ele vê além do que nós podemos imaginarmos. Antes de nós necessitarmos de alguma coisa, Deus já sabe. Então por isso que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Deus vai acrescentar. Se Deus é por nós, ele mandou avançar, avance. Não fica com medo, não fica olhando para a dificuldade. Quem está contigo é o Senhor, quem te sustenta é o Senhor. Mas eles não ouviram, eles não quiseram. E mesmo depois de ter passado por todo aquele deserto, irmãos, todo aquele deserto, eles ainda, não estamos preparados, nós não temos, vamos ficar por aqui, porque Deus mandou-nos para morrer no Egito, e queriam voltar para o Egito, voltar para a terra de escravidão, irmão. Olha para o passado, irmão. Que no passado, às vezes, a pessoa teve algum lucro, teve algum prazer, teve alguma alegria, e aí está passando por uma luta. Mas essa luta que você está passando, você está passando com Deus, irmão, pode ter certeza que a vitória já está certa em nome do Senhor Jesus, amém? É verdade, irmão. A luta que nós passamos, nós já íamos passar, mas glória a Deus que nós estamos passando com o Senhor, irmão. Mas pode ter certeza que aquele sofrimento que nós possamos ter poderia ser pior. Foi a mão do Senhor que nos cuidou, mesmo nós somos de Deus. Imagina aquela pessoa que não é de Deus, irmão. Ela passou por um sofrimento, ela não tem que reclamar de nada. Por quê? Porque podia ter sido pior. Ela poderia ter passado dessa para pior. Não é para melhor não, para pior, sem salvação, irmãos. O pior é morrer sem salvação, é a luta que está aí. Quantas pessoas morrem? Nossos pêsames, né? Nossos sentimentos a todos aqueles que perderam algum querido, algum familiar, irmãos. Mas quem está em Cristo, na hora que está na presença do Todo-Poderoso, sabe que nas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Mas ninguém vai ficar para semente, irmãos. Ninguém, irmãos. Ninguém. Uma hora vai acontecer alguma coisa. O Moisés mesmo, Deus, ele com 120 anos mandou ele subir num monte bem alto, cansou ele, irmão. E ali ele, né, tirou o espírito de Moisés e tirou para ele. É assim, irmãos, que Deus, ele tem preparado para nós. Não olha a dificuldade, Deus sabe o que é melhor para nós. Não pensa em andar pelo caminho dos filisteus, não serve para você. Voltar para o Egito, piorou ainda. Voltar para essa terra de escravidão, de que você não é dono de si próprio. O carnal não é dono de si próprio, ele acha que ele é dono de si. Eu faço o que eu quero, faz nada. Faz o que o diabo quer. Ele bebe, ele fuma, ele usa droga, ele comente, ele se prostitui, e achando que está tudo certo. Eu faço meu corpo, minhas regras. O seu corpo, as regras do Satanás. Não é as suas regras. As suas regras é que o teu corpo é templo do Espírito Santo, que não, Deus nem permite nenhum tipo de intimidade fora do casamento, irmão. Nem toca aqui, toca ali, toca colar.
Esses beijos de desentupir pia, irmãos, é só depois do casamento. É beijinho, tem que ser coisa simples, irmão. A atração deve existir, porque senão para que vai casar? Mas sem pular etapas, sem pegar o caminho dos filisteus, sem pegar coisa que não deve, para alcançar um alvo. A pessoa pode alcançar o alvo, mas a que preço? Volta lá nos Números. Versículo 6, onde nós paramos, né? E Josué, filho de Nun, e Caleb de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação, os dois, ó, Josué aqui, já dando, dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos lá dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém? Quem nos defende é o Senhor, irmão. Eles aqui estavam cumprindo o ID, nós temos que cumprir nosso ID, não vendo a resistência. Ah, pastor, mas de vez em quando tem que fazer uma ação. Não, irmãos, faça a vontade de ninguém, não. Fique no centro da vontade de Deus, que é aí que você não vai errar, irmãos. Quem te defende é o Senhor, irmãos. Eles já se reuniram, não gostaram da boa notícia. Ah, que vão para lugar nenhum, não. Já queriam pegar alguém ali para colocar no lugar deles, pegaram pedras para os apedrejar, mas a glória de Deus apareceu naquele lugar para os defender. Amém, pois? Quem nos defende é o Senhor, irmãos. Fique firme na presença do Todo-Poderoso. Olha aqui, versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando me não querão? Por todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilências os ferirei e os rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouvirão de tu, ó Deus, estás no meio deste povo, que face a face, ó Deus, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão, e dizendo: portanto, o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: o Senhor é longânimo, é grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Aí o que aconteceu? O Moisés foi interceder pelo povo. Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Tem uma separação, o pecador não consegue. E a partir de então, não é que Deus o fere aquele pecador, irmãos. É que ele está separado de Deus, então tem brecha na vida. A maldição sem causa, ela não se cumpre.
Então havia uma brecha enorme ali naquele povo, né? Deus, ele não ouve pecadores. Nós bem sabemos lá, o Senhor Jesus que disse isso, e Isaías capítulo 59 diz exatamente isso mesmo, que há uma separação entre o pecador e Deus, não consegue entrar no mesmo lugar. E quando Deus não responde o pecador, não é porque ele é mau, é porque ele é amor. Porque ele é amor e é justiça, mas ele também é um fogo consumidor. Se o pecador conseguisse entrar na presença dele sem estar convertido, ele ia ser fulminado. Então Deus aqui falou: não quero, vou rejeitar esse povo. Eu vou te fazer de você, Moisés, meu povo, a partir da sua descendência, que nós vamos lá encher a terra prometida. E o Moisés, ele foi interceder por esse povo. É necessária a intercessão. Muito pode a oração do justo em seus efeitos, mas muito não é tudo, não é mesmo. Ainda mais quando existe pecado, quando existe brecha, quando existe coisa que não deve. Pega a sua Bíblia, vamos lá para o livro de Ezequiel. Onde fica isso, pastor? Depois do meio da Bíblia tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Lá no capítulo 14, irmãos, o Senhor nos dá um alerta sobre a idolatria, né? E para alguns, irmão, o medo é uma idolatria. O medo é uma idolatria. Ele é um ídolo na vida dele. Ele não consegue olhar mesmo para o Senhor. Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 6. Ô pastor, se eu tomar água no jejum, tomo. Faz alguns anos. Antes eu tentava não tomar água, né? Mas a água é necessária. E não é para encher a barriga, para disfarçar a fome não, viu, irmãos? Que a gente fala aqui, ó, a boca fica completamente seca. Seca. Amém? Todos encontraram? Povo craque em Bíblia, hein? Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos. Amém, povo de Deus? Amém, assim seja. Deixar o ídolo. Irmãos, realmente, idolatria, Deus não permite, irmãos. Aquele que tiver e se dobrar diante de uma escultura, de uma imagem, a semelhança do que está no céu, na terra ou debaixo da terra, Deus, ele vai exterminar da face da terra. Está na palavra de Deus. A idolatria não é bíblica, irmãos. Somente ao seu Deus adorarás, e somente a ele prestará culto. O ídolo, ele tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não te ouve, tem mão e não te ajuda. Ele não pode proteger-se a si mesmo. É como nós estamos estudando aqui o Oséias e o Josué, irmão. O Saul, a pessoa não pode salvar-se a si mesma. Ela não pode se vender se não for o Senhor por nós. E da mesma maneira, nós temos que entender que o ídolo aqui não serve, irmãos. Mas o ídolo, como nós estamos vendo do medo do povo de Deus, para alguns, o medo é um ídolo. O gigante, ele vê o tamanho daquilo lá. Mas o tamanho do seu problema é o tamanho do seu Deus, irmão. Se o seu Deus for grande na sua vida, o seu problema pode ser enorme para o outro. Para aquele que não crê. Para o duvidoso, né? Para aquele lá, ó, que problemão que você tem. Mas para aquele que crê, dependendo do tamanho de Deus que fizer na sua vida, o seu problema vai ser pequeno, amém, pois? Você sabe que não tem problema grande para Deus, irmão. Quanto maior o problema, mais fácil para Deus. Deus é o criador de tudo que existe, que Ele criou tudo do nada. O que Ele não pode fazer na nossa vida? Aquilo que nós não cremos, então. Então tira a idolatria. A idolatria mesmo de ídolos, de imagem, escultura, não existe. Ainda que alguém te engane. Ainda que alguém te engane. Alguns sacerdotes te enganam. Não, que pode. Vou consultar Deus. É o que nós vamos ver agora aqui. Olha aqui. Convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade,
diante do seu rosto, e vier o sacerdote para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porém o rosto contra o tal homem, e o ferirei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e saber-se-ei que eu sou o Senhor. E se o sacerdote for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. O povo de Deus é exatamente tanto a idolatria, como o pecado, como o medo. Deus fala, não temas que eu sou contigo. Nós deixamos o medo entrar, o medo ficar grande nas nossas vidas, nós estamos fechando a porta para Deus, irmão. Nós estamos ali, o inimigo conseguindo nos enganar de tal maneira, que o medo está sendo maior do que o Senhor, e como se o Senhor não tivesse na nossa vida, e o Senhor não vai poder responder, Ele não pode responder no medo. Deus, Ele responde na alegria do coração. E ainda mesmo que a pessoa ela tenha um desejo de que nem um alvo, um objetivo, né? de intimidade fora do casamento, de fazer coisa que é antinatural, se ela for bater de porta em porta, irmão, talvez ela encontre algum sacerdote numa igreja, numa religião por aí, que vai falar, não, eu vou consultar Deus para ver se pode, né? Vai consultar a Deus para ver se pode, ou então Deus já afirma, não, pode sim, viu? Tem problema não. Você não idolatra não, só tem essa imagem lá na sua casa, lá para você lembrar, né? Como você lembra de um vizinho, como você lembra de um amigo, como você lembra de um parente distante, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele está falando aqui, que Ele vai ser contra o sacerdote, que falar tal coisa, porque não foi Ele que inventou nada dessas coisas. Deus, Ele sempre foi contra a idolatria, tem que abrir mão da idolatria, tem que abrir mão do medo, tem que abrir mão mesmo daquilo que o seu olho natural está enxergando e enxergar o Senhor, irmãos. Olhando para Jesus, é Ele o autor e consumador da fé. Outras coisas não fizeram a nossa fé, foi o Senhor, irmãos. Mas quando a pessoa desvia o olho do Senhor, irmãos, ela vai olhar só o tamanho do problema. Dos 12 espias, 10 só viram o tamanho do problema, que eram cidades edificadas, fortes, tinha gigante, tem leite e mel, tem sim, mas irmãos, não sai querendo pegar cabelo de filisteus, pegar alguém aí que você vai bater de porta em porta, que vai te falar tudo que você quer ouvir, faz até um comichão no ouvido, sabe? Ouvi tudo que eu queria falar, né? Passou a mão na sua cabeça, não, mano. Nós temos que pregar sem ver a resistência. É a palavra de Deus. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Mas como que Deus vai falar que pode? Sendo que é a própria palavra dele que fala que não pode. Se você for procurar, vai achar, irmãos. Se você for procurar ali, chifre na cabeça de cavalo, você vai acabar achando, irmão. Vai acabar achando alguém que concorde com você, com as suas dúvidas, que você já sabe que não está na palavra de Deus. E aí, irmãos, esse é o perigo, de a pessoa andar perto do Senhor, sem apego à palavra de Deus, sem respeito à palavra de Deus, sem a fé real. Eu estou cheio de fé, mas não ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha a continuação aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus, versículo 9. E se o sacerdote for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse sacerdote, estenderei a mão contra ele e destruirei do meio do meu povo de Israel, e levarão a sua maldade, como a maldade que se pergunta será a maldade do sacerdote, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Amém, irmãos? Aí até mesmo o sacerdote será ferido, irmãos. E é talvez por causa disso que alguns aí ficam caçoando. Mas o fulano faz oração por um e cura. Porque quando ele fica doente, ele também não cura-se a si mesmo. Não, irmãos.
Santidade não traz imunidade, mas e ninguém vai ficar para semente. Mas o sacerdote, a gente não convém falar contra ele, irmão. O que nós temos que orar. Se Deus tocou, se Deus permitiu alguma coisa, ou se não for nada disso, irmão, não cabe a nós julgar. Não julgueis para não ser julgado. Mas Deus, ele vai permitir que algumas coisas aconteçam para a pessoa observar, irmãos. Para a pessoa observar que a pessoa está desviando o olho da palavra de Deus. Olha o versículo 12. E viu ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do seu pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, e ainda que estiverem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas a sua própria alma, diz o Senhor Jeová. Essa é a nossa luta. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu primeiro e depois toda a sua casa. Por isso que é a luta para ganhar almas. Para ganhar almas. A intercessão, muito pode a oração do justo, mas muito não é tudo. O Moisés já estava orando pelo povo de novo. Nós vamos ver ali no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Moisés estava sempre intercedendo pelo povo, porque era um povo obstinado, rebelde, teimoso, que não obedecia, para que Deus aliviasse ali do povo. E nós também temos que fazer a mesma coisa, continuar firme, orando, intercedendo, mas tem uma hora que aquela pessoa vai ter que ter um encontro com Deus, mas ela vai ter um encontro com Deus com aquilo que nós vamos levar para nossas casas, a salvação, o fruto, o dom do Espírito Santo, uma mudança completa, porque tem os que mesmo vendo, não vão crer, irmãos. Mas imagina se eles não estiverem vendo nenhuma diferença na nossa vida. Eles têm que ver, irmãos. Deus está falando aqui que mesmo que Noé, irmãos, Noé foi avisado e por ele foi repovoado a terra, irmãos. Noé, irmão. Olha só, irmãos. Esse homem viveu só 950 anos. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Daniel e Jó. Ainda que esses 3 ali, eles intercedessem, irmão, eles no máximo conseguiriam salvar a sua própria alma. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 15: se fizer passar pela terra noviças alimárias, e elas assolarem, e que fizer assolada, a ninguém possa por ela passar por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Deus não tem neto, irmão. Deus não tem genro, não tem nora. Deus não tem neta. Os seus filhos têm que assumir a sua posição de filhos de Deus, irmão. Essa é a nossa luta. O Moisés intercedendo. Não adianta o Noé, o Daniel e o Jó intercedermos. Ele não ia salvar os filhos, não, seriam só eles. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 17: ou se trouxerem a espada sobre a tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, nem seus filhos nem suas filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Só eles. Só eles. É a luta. O homem não pode salvar a si mesmo. Só que o ser humano que receber Jesus como Salvador, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome. Vai ser tu. E com aquilo que nós publicarmos, levarmos, vai ser salva a nossa casa, irmãos. Naquela missão, irmãos. Intercedendo, buscando, orando. E na medida certa ali, irmãos, às vezes falando um pouco mais forte na palavra, não passando a mão na cabeça, deixando bem claro que as coisas que Deus, ele rejeita, que ele fala que é não, irmão. Nós não agimos daquela maneira, e nós também mostramos para a nossa família que é necessário que eles também abram mão, que Deus não gosta do pecado, que Deus não aceita o pecador, que
Que não existe essa, que quando a pessoa morreu, ela descansou e foi para o céu. Não, aquele que está em Cristo. Esse sim vai receber essa coroa da vida. Esse sim, a pessoa vai passar mesmo pela vida de cabeça erguida. Esse é o perigo de a pessoa não ouvir a palavra de Deus, de ouvir e não obedecer, de não ter apego e respeito pela palavra de Deus. Grandes homens de Deus poderiam estar intercedendo para a pessoa. Tem gente que, se possível for, ela alugava um pastor só para ficar orando por ela 24 horas por dia, irmão. A pessoa só ora por mim, 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 irmão. Mas por que ela pede dessa maneira? Porque ela não teve encontro com Deus ainda. Que ela não fez uma oração séria ainda para expulsar o mal da vida dela, para ela rejeitar o que não presta. Irmãos, se aquilo que nós vimos aqui já é difícil, imagina se tal fulano, Jó, o Daniel e o Noé intercedesse pelo povo, não acontecer nada. Deus aqui, irmãos, no vizinho, no Jeremias, volta um pouquinho na Bíblia, no capítulo 15, ele fala do próprio Moisés, que a luta é grande, irmãos. Jeremias capítulo 15. Versículo 1. Amém? Bem fácil, né? Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e me pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lançai-os de diante de mim, da minha face, e saiam. Irmão, Deus não ouve a pecador, irmãos. Todos esses, quando o Ezequiel falou do Noé, quando ele falou do Jó, quando ele falou do Daniel, todos eles já eram mortos. Aqui também, o Jeremias agora que está falando do Moisés e do Samuel, eles já eram mortos. Ainda que grandes homens de Deus intercedessem, irmão, eles não poderiam fazer grande coisa não, irmãos. Continua sendo firme, irmãos, intercedendo. Mas que nós passamos mesmo que aquelas almas sejam salvas. A nossa oração é para salvar a alma, irmão. Nós não podemos ultrapassar esse mandato, pegar o caminho do filisteu, que a pessoa está doente, vamos lutar só pela cura daquela pessoa, não, é pela salvação. Isso é caminho de filisteu, irmão. O rico, ele está doente, ele quer ficar curado. Ele começou a perder dinheiro, ele quer mais dinheiro, irmão. Aí alguém está duro, você quer pegar o caminho do filisteu para orar para aquela pessoa conseguir um emprego, mas ela vai fazer o que com o dinheiro? Será que ela vai ser fiel a Deus? De maneira nenhuma. Ela vai até zombar. Ela é capaz de se matar no primeiro ordenamento, o primeiro ordenado que ela receber. Ela nunca viu tanto dinheiro na mão, vai lá gastar quando não deve, nunca viu tanta ali, vai, meu Deus, quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Que a pessoa no dia do pagamento ela foi assaltada, levaram a vida dela porque ela está com o dinheiro todo no bolso, ou gastou tudo em álcool, em droga, ou foi pagar lá as despesas lá, o pendura que ele deixou lá no bar e deixou a família sem comida em casa. Acontece esse tipo de coisa, irmãos. Misericórdia. Irmãos, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante do Senhor para interceder, irmão, não ia haver jeito. A oração pode muito, mas não pode tudo, irmãos. Tem uma hora que aquele seu querido familiar vai ter que ter um encontro com Deus, irmão. Tem que orar mais, tem que buscar mais. Nem que seja no último dia. Por isso nós vamos levar a bênção de Deus para casa. O fruto, eles levaram o fruto, irmão. Levaram o fruto. E mesmo vendo o fruto, mesmo assim eles ficaram só ali com o ídolo do gigante. Ficaram com medo do gigante. Esqueceram do fruto, irmão. É luta, mas olha aqui que o Senhor diz aqui. Versículo 2: e será que quando te fizerem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, para a morte. Irmãos, sempre foi assim. A pessoa não quer saber de Deus, não quer ouvir a palavra, o que conhece da palavra não pratica, não tem apego, não tem respeito à palavra. A oração é sempre água com açúcar, ora talvez 24 horas por dia, mas ora a mesma coisa. Está a hora de mudar a oração, está na hora de buscar, mudar a sua busca, busca pelo Espírito Santo, irmão.
É o Espírito Santo. O véu que separava já não separa mais. Jesus pagou o preço, irmão, para que nós tivéssemos acesso ao santíssimo lugar para o adorar, ao Santo dos Santos, à sala do trono de Deus. E a pessoa quer voltar para o Egito, quer pegar o caminho de Filisteu, quer curtir Madonna, Rihanna, não sei quem por aí, irmãos. Quer ficar assistindo música de funk no YouTube, irmão. YouTube não dá para assistir nem louvor mais, irmão, para falar a verdade. Você vai colocar um louvor no YouTube, entra lá uma mulher dançando, está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Não dá para usar, irmãos. Nós temos que usar que nem aqui, ó, eu faço meus clipezinhos e uso por aqui, irmãos. E que aí não tem visualização, porque se começar a subir a visualização, começa a entrar propaganda também, e ninguém te paga nada. Misericórdia, irmãos. Não coloque o seu olho diante de coisa má. O que é para a morte vai para a morte. Mas que morte que é essa? Morte eterna. Olha aqui, ó. E os que são para a espada, para a palavra. E os que são para a fome, para a fome. Tem gente que talvez, irmão, que porque está passando uma dificuldade tão grande, vai olhar para o Senhor, irmãos, porque você está intercedendo. Não porque aquela pessoa conseguiu um emprego para ela voltar a fazer o que ela fazia de errado no passado. Não, você está intercedendo para a pessoa receber Jesus como Salvador. E as demais coisas Deus vai acrescentar naquela vida. Porque na salvação tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem perdão, tem livramento, tem tudo que nós precisamos. Nunca foi visto um justo, que é o salvo, desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. E os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Por isso tem gente querendo voltar para o Egito. Porque na verdade, a pessoa saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. A pessoa vem até na igreja, mas eu podia estar lá bebendo minha cambigibrina ali, né? Podia estar. Tem gente que pensa assim, irmão. Tem gente que na verdade tem igreja evangélica que toma Santa Ceia com vinho e um alcoólico, né? Aqui no Brasil são pouquíssimas, mas tem no Brasil também. Mas fora, irmãos, é a maioria. Misericórdia. Sendo que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Cadê o apego à palavra? Virou um clube social, irmãos. A pessoa está em Israel, mas não é israelita. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. E quando acontece problema, aí a pessoa volta com tudo para o Egito mesmo. Por isso, de vez em quando nós ouvimos dizer por aí: ah, fulano desviou, né? Você viu? Nossa, está feia a situação, hein? Está fazendo coisa pior do que antes se converter, porque na verdade ela não tinha saído do Egito. O primeiro milagre que Jesus Cristo ele fez, ele converteu a água em vinho, irmão. Aquele vinho foi ficando melhor, irmãos. Tanto que o mestre Sala comprovou, você deixou o melhor para o final. Sim, o melhor é para o final. Porque se no final a pessoa morrer fora da palavra, o que adiantou? O que adiantou? Mesma coisa, o primeiro milagre real que Deus faz na vida de alguém, irmãos, um milagre, maravilha real, é a conversão. E o convertido, irmão, ele não volta atrás. Se voltou atrás porque ele estava em Israel e não era israelita. Que ele tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído dele. Ele continuava com aquele sentimento. Ele só estava esperando ali. Tem gente que só fica ali, procurando o chifre da cabeça do cavalo. Ele vai achar. Só para ter desculpa para sair da igreja. Só para ter desculpa de não querer. Irmãos, cada um vai dar conta a Deus. Como cada alma, ela vai dar conta a Deus. Deus, ele não vai ter o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. Não vai ter jeitinho. Olha, continuando aqui, versículo 3: porque eu os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, com os cães para os arrastarem, com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis ao desterro em todos os seus reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadecia de ti, ó Jerusalém?
Ou quem se entristecia de ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela sua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltastes atrás, por isso estenderei a minha mão contra ti e destruirei. Estou cansado de me arrepender. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. A palavra dele foi deixada, para que nós cumpramos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Os males vêm, Deus permite. Deus permite. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Uma doença, uma enfermidade, um diagnóstico, um problema, não é vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas Deus, ele permite para ver se a pessoa ela acorda, irmão. Porque se tem gente que estiver tudo bem, ela não vai querer nem saber, irmão. Mas tem gente que já passou mesmo do fundo do poço, do lodo do fundo do poço, e mesmo assim não está olhando para Jesus. Mas continua firme. Continua firme olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da fé. Amém, pois? Nele nós vamos alcançar a vitória. Povo de Deus, estou vendo aqui que o maestro da Galileia está passando por aqui. Vamos louvar a Deus? Vamos pôr de pé, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Louvar um pouco. Daqui a pouco a gente volta para a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Gospel. Tchau, tchau. El maestro de Galileia está passando por aqui. De Galileia está passando por aqui. El maestro de Galileia está passando por aqui. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galileia está passando por aqui. El maestro de Galileia está passando por aqui. Déjalo, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Vamos dar a volta da vitória, povo de Deus. Isso! Desfazendo todas as obras de Satanás. Acerta as castas, raça demônio que só sai curar sem com jejum. El maestro de Galileia está passando por aqui. El maestro de Galileia está passando por aqui. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Así se siente la presencia de Dios, y así se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Deus nos dá. Mais uma volta da vitória. Isso! Desfazendo a obra do Satanás na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Tchau, 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 tchau. Ele já chegou! O Espírito Santo já chegou! Tchau, 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 tchau. Vive! Vive! Así se alaba Dios, así se alaba Dios. Levantem las manos
todos, levantem las manos todos, levantem las manos todos, así se alaba Dios, las palmas, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, levantem las manos todos, levantem las manos todos, levantem las manos todos, así se alaba Dios, e seguimos alabando a Deus até na volta da vitória, aleluia, oh glória a Deus, tchá, 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 isso, oh Deus, oh ponto alegre, na presença do Senhor, a abundância de alegria, a alegria do Espírito, já chegou, já chegou, já chegou, el Espírito Santo já chegou, já chegou, já chegou, el Espírito Santo já chegou, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva con un rayo cayendo sobre mí, con un rayo cayendo sobre mí, que quema y quema y quema, que quema y quema y quema, quema a mente, a boca e o coração, que quema y quema y quema, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva con un rayo cayendo sobre mí, con un rayo cayendo sobre mí, que quema y quema y quema, 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 nosso querido amado Senhor Jesus, a importância de crermos, ter apego à palavra de Deus é buscar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas Deus acrescenta, amém, meu Deus? O Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, amém? É como se nós pedíssemos aquele fogo santo do Senhor para nos purificar de toda a maldade e fazer churrasquinho da nossa carnalidade para que nós continuemos na presença do Todo-Poderoso Deus, amém? E exatamente isso que nós precisamos. Volta lá, irmãos, a Bíblia, lá no livro dos Números, capítulo 14. Versículo 26. Isso, Números 14, 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes ao meu ouvido, assim farei ao vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrarei na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão que a terra
eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando murmuraram toda a congregação com eles, infamando aquela terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos a um lugar em que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitaram na montanha, e os feriram e derrotaram até Osna. Exatamente, irmãos. Irmãos, sem Jesus nada podeis fazer, então nem tentem. O Senhor é o nosso pastor, é Ele que vai nos guardar em todos os nossos caminhos. Ali, quando veio a má notícia para o povo ele teve um remorso. Não foi um arrependimento, foi um remorso. Queria fazer da própria maneira, agora queria ir para a terra, agora queria ir para o monte. E é como muitas pessoas mesmo que se sentem mesmo tão longes, que tentam se aproximar de qualquer maneira. Irmãos, o único elo entre homem e Deus é o Senhor Jesus. É a única ligação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão o próprio Senhor e Salvador, irmãos. Tentaram da própria maneira, mas não havia mais jeito. Não adianta, agora nós vamos querer ir para a terra prometida. Deus falou: não vá, vocês vão morrer no deserto. Para cada dia que ficarem espiando a terra, vai ser um ano que vão ficar no deserto, até que todos que saíram lá do Egito com a idade de 20 anos ou mais, salvo Josué e o Calebe, não morram aqui nesse deserto. Irmãos, Deus não nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto, e nem para descer nem para andar pelo caminho dos filisteus. Deus nos tirou do Egito para a gente chegar na terra prometida. Amém? E o caminho é Jesus. É o Espírito Santo que nos conduz. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, para purificar sua mente, sua boca, seu coração, irmão. Para fazer churrasquinho da sua carnalidade, que é tendenciosa ao pecado, para tirar essa mentalidade humana derrotista e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, para não ser consumido pelo meio do caminho, irmãos. Deus, Ele falou: não vá, porque eu não vou estar no meio de vós, irmão. Eu não ouço pecador, eu não ando no meio dos pecadores, irmão. Por isso que nós precisamos nos purificarmos. Esse povo acabou caindo por terra. Todos eles saíram do Egito com a idade de 20 anos para mais 2 entraram. De 2 milhões, irmão, 2 entraram. E essa mesma seleção continua. Quando nós não fazemos seleção na palavra, nós ouvimos a palavra e praticamos,
nós estamos ali colocando a mão no arado, estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos tendo apego e respeito à palavra de Deus, e é esse apego e esse respeito à palavra de Deus vai nos fazer chegar na terra prometida. E quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu primeiro e depois toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cremos. Continua firme olhando para Jesus. Não olha a dificuldade. Não faz da sua dificuldade um ídolo, achando que é intransponível. Não tem dificuldade para Deus, irmão. Quanto maior para Deus parece ser o problema, mais fácil é para Ele, irmão. Ele não tem dificuldade, Ele não cansa, ele é Espírito. O que nós precisamos é aprender a andar em Espírito. E quando nós andamos em Espírito, nós clamamos o fogo da glória de Deus, o fogo da glória vem. Aqui onde nós temos sido fracos, Deus nos faz forte. Onde nós temos um pensamento carnal, o Senhor nos purifica para tomarmos posse da bênção e da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, vamos orar. Temos mais para a semana que vem. Nós continuamos aqui na saga do Oséias. O homem não pode salvar-se a si mesmo e nem pode salvar ninguém. Não pode. Viu que Moisés intercedeu e mesmo assim morreu. Não teve jeito. Deus ele falou, ainda que o Ló, ainda que o Daniel, ainda que o Noé, ainda que o próprio Moisés, o próprio Samuel intercedesse por esse povo, irmão, usado pelos 2 profetas que vieram muito depois deles, né? Muito depois deles, ele falou assim, eu não vou estar no meio daquele povo. Nós não podemos ser desse, irmão, na qual Deus não está no nosso meio. E como que nós sabemos disso? É só nos purificarmos. Sem santidade ou santificação, ninguém verá a Deus. Sede santo, porque o Senhor é santo. Esses santos homens de Deus foram os heróis da fé, irmão. Eles poderiam salvar a si mesmos. Nem os filhos eles poderiam salvar. Deus não tem neto. Temos que levar o Espírito Santo para casa, o fruto do Espírito para casa, para que nossos filhos, eles aceitem e vivam Cristo. Deus não tem neto. Deus não tem genro. Deus não tem nora, irmão. Não tem. Nossas esposas, quem tem marido, o marido da irmã, tem que ser de Cristo. Não é porque a senhora é filha de Deus, pronto, sou filha de Deus, o meu marido é filho de Deus. Não, Deus não tem gênero. Seu marido tem que ser um filho de Deus. A irmã que está vindo aqui é casada, né? Eu sou filha de Deus, eu creio na palavra, sou batizado no Espírito Santo, eu cumpro o meu chamado diante de Deus. Seu marido, ele tem que assumir a posição, porque Deus não tem genro. Se a senhora é filha de Deus, o marido seria genro. Não, Deus não tem genro. Deus tem filho. Deus tem filhos e filhas. E o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Se alguém tiver pedido oração, pode me entregar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Oh Senhor Jesus, buscando a Tua santa face, meu Pai. Oh, buscando de Ti, Pai, que é o autor e consumador da fé. Senhor Jesus, Seu povo está aqui. Alguns, meu Pai, pelas mídias sociais. Oh Senhor Jesus, o mês está acabando, Pai. Nós estamos nessa consagração dos últimos dias, Pai. Há certas castas, raças de demônios que só sai coração com jejum. Fala tudo pro seu Pai, meu. Rasga seu coração por inteiro. Mesmo se está voltando de novo, parece que alguma coisa está voltando, o inimigo ele é assim mesmo. Você acaba de expulsar ele já quer voltar. Se ele encontrar brecha, ele volta. Você orou por alguém, o máximo que você pode fazer é isso, orar, interceder, mesmo que aquela pessoa até piore, mas continue, faça novamente. Só assim, passando por essas lutas, você vai conseguir entrar no Santíssimo Lugar para o adorar, Pai. Senhor Deus, estamos aqui com os pedidos de oração do Teu povo, Pai. Vou pedir de oração pela vida do Richard. Estou aqui, meu Pai, pela saúde da Joara, pelo Kaique, pelo Ovídio, Silvana, saúde, meu Pai. Salvação, meu Ângelo, a conversão, a Juliana, o Giovanni e o Guilherme, salvação, a Cícera Maria por saúde, ou pelo Bernardo, meu Pai, com uma criança, a Alice, a Adriana, o Alexandre, isso, Maria de Fátima, o Armando, o Otávio, meu Pai, que tem vícios, meu Pai, todos os viciados em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor Jesus, no último dia do mês, no último domingo do mês, nós sempre fazemos a intercessão pelas nações, e nós
estamos aqui, meu Pai, já orando pelas nações, cada nação da terra, meu Pai. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai, que clama pelo Teu nome, meu Pai. Difícil, Pai. E difícil ter governante, meu Pai, que seja do Senhor Jesus, Pai. Mas toda autoridade ela vem de Deus, Pai, e ela vai dar conta a Deus de tudo o que fizerem. Assim nós cremos, Pai. Por isso nós temos a obrigação de orar pelas autoridades que estão quebrando cabeça, estão batendo cabeça, que não estão conseguindo, meu Pai, se resolver, meu Pai, quanto ao quarentena, ao lockdown, meu Pai, ou aos protocolos de distanciamento, meu Pai. E as vacinas que tem aí, nenhuma delas elas querem se responsabilizar se tiver algum efeito colateral. É luta, irmãos. Mas graças a Deus que chegou a vacina. Mas como as pessoas não têm se conscientizado, porque não respeitam a palavra, então não respeitam a si próprio, vão para festas, vão confraternizar, sendo que nós estamos numa pandemia de contágio. As pessoas têm se contagiado e estão levando, em vez do fruto do Espírito para casa, estão levando o coronavírus. E por isso que os hospitais estão lotados, as UTIs e os necrotérios. Quem não leva Jesus para casa vai ter que pagar a conta do hospital e até do necrotério. Senhor Jesus, livra-nos do mal, Pai. Perdoa, eles não sabem o que fazem, meu Pai. Purifica-nos diante da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós apresentamos essas vidas a Ti, meu Pai. Oh, diante de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família no céu e na terra toma o nome, eu dobro meu joelho, meu, para apresentar essas vidas, meu Pai. Meu Pai, para com fé, a fé do povo de trazer, meu Pai, e a minha fé, meu Pai, de estar nessa campanha, meu Pai, de João capítulo 5, que diz, são 3 que testificam no céu, o Pai, a palavra que se fez carne, Jesus, e o Espírito Santo. Esses mesmos 3, eles concordam aqui na terra, representado pelo óleo, que é o Espírito, a água e o sangue, meu Pai. Oh Senhor Jesus, quarta-feira, nós colocamos os nomes dos queridos para que tenha o Espírito Santo, meu Pai, no óleo. Sexta-feira, para que sejam refrigerados na água, Pai, lavados, curados. E no domingo, Pai, o sangue, meu Pai, o sangue do Cordeiro, Pai. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Teu testemunho, Pai. Que eles sejam lavados do Teu sangue, que produzam frutos dignos do arrependimento, Pai. Pela fé que nós trouxemos, meu Pai, esses nomes, a salvação ela é inclusiva, meu Pai. A salvação traz cura para todas as enfermidades, traz a libertação, meu Pai, dos vícios. Ela vai ter nojo dos vícios, cada um que nós estamos intercedendo. Mas se houver alguém aqui entre nós que ainda tem algum vício, você tem que fazer uma oração séria hoje, meu irmão. É hoje, meu irmão. É hoje que você tem que fazer uma oração séria e não aceitar mais esse vício na sua vida, irmão. Para de brincar com Deus. Para de levar Deus de qualquer maneira. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos te abençoando para que você faça uma oração eficaz. Porque orar bastante, de qualquer maneira, não traz resultado. A oração tem que ser da fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Você ouviu a palavora de Deus, é hora de tomar posse da bênção. Jesus Cristo entrou, a palavra entrou, o mal tem que sair, não pode ficar. Não faça isso um ídolo, um gigante na sua vida. Olha para o fruto, olha o fruto e leva o fruto para casa. Leva o fruto para casa, em nome do Senhor. Eles levaram os frutos, mas olharam para a dificuldade e acabaram padecendo pelo deserto, não entraram na terra prometida. A promessa é a terra prometida, é a nova Canaã, a nova Jerusalém celestial. Maravilhoso Deus, essa é a nossa intercessão por cada um, Pai, por nós mesmos, olha por você também. Isso, cada um. Em Cristo nós podemos estar salvo, cada um de nós. E a nossa casa, porque eles vão ter um encontro com Cristo, não só pela intercessão. Muito pode a oração do justo, mas muito não é tudo. O Senhor citou na palavra, pelos profetas, que ainda que Noé, o Jó, Daniel, ainda que o
Moisés e o Samuel intercedesse, Deus não estaria no meio deles, não ouviria, não responderia. Que Deus não responde a pecador. Mas se o pecador se arrepender, ele vai ter tudo da mão de Deus. Ah, se ele se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu, vai tirar as correntes, tirar os espinhos. Oh Senhor Jesus, maravilhoso Tu és. Cremos que o Senhor está conosco, entrou nas nossas vidas, entrou na vida de cada irmão, cada irmã, e cada um que nós estamos intercedendo, Pai. Pois no mundo espiritual não há distância. Eu me coloco de pé, eu uno a minha fé à fé do Seu povo, Pai. E eu declaro para o inferno ouvir: chegou a sua vez, meu irmão. Chegou a sua vez, meu irmão. Não aceita o mal na sua vida, na sua casa, na sua família. Não aceita esse vício mais não, meu. Nunca mais compre essa desgraça. Chama o Senhor pelo nome e manda embora, em nome do Senhor Jesus. É desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, é da planta dos pés até o alto da cabeça. Creia, meu irmão, seu marido vai se converter, ele vai ter um encontro com Cristo real. Seu filho também. Não se desespere, esse gigante já foi derrotado, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade, no poder que há no nome acima de todo, somente atentos em nome do Senhor Jesus. O fogo do Senhor passa agora sobre cada irmão, cada irmã que está aqui presencialmente, e sobre aqueles que nós estamos representando, queimando tudo que não presta, desde o da cabeça até as plantas dos pés, purificando a mente, os olhos, o ouvido, a boca, o coração, santificando-se. Clame a Deus, meu. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a Ele um fogo agora, para queimar tudo que não presta da tua vida. Se tiver algo que não é seu, Senhor, tira da minha vida também. Se tiver faltando, acrescenta, faz essa mesma oração, meu irmão. O que tiver faltando de ti, Senhor, acrescenta. Em nome do Senhor Jesus, digo fraco, eu sou forte e vou vencer. Em nome do Senhor Jesus. Onde o poder de Deus age, onde a palavra de Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. Eu quebro, eu paraliso, eu amarro, eu destruo toda a ação do inferno. Ainda que tenha se encostado por obra de macumba, de feitiço, bruxaria, de olho curto, de inveja, de magia negra, trabalho feito de coisa má. Ainda que seja uma hereditária, uma herança genética maligna, ainda que seja uma maldição familiar, ainda que tenha feito parte do passado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade do poder supremo do nome do Senhor Jesus, eu ordeno todo mal, toda ação do inferno, todo pecado, todo diabo e os mensageiros do diabo, pega tudo que é seu em nome do Senhor Jesus e sai. Se foi você, irmão, pode passar a mão no corpo e falar: sai de mim, capeta, sai, diabo, sai dor, sai anormalidade, sai frigidez, sai o que não presta, sai mau pensamento, mau sentimento, ódio, rancor, mágoa, sai mágoa. Já libera o perdão em nome do Senhor Jesus. Perdoa, eles não sabem o que fazem, como nós também não sabemos o que fazemos às vezes. Libere esse perdão e entra agora no gozo do seu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito de enfermidade, da falta de ar, essa pessoa, ela perde o ar durante a noite, ela se sente sufocada, coração disparado, mente pesado, demônio da insônia, demônio da visão de vultos, da audição de voz nas madrugadas, em nome do Senhor Jesus. Esse corpo não é seu, esse corpo não te pertence. A família dessas pessoas não são suas.
espírito imundo, maligno, satânico, toda dor, toda doença, toda enfermidade, incredulidade, religiosidade, fanatismo, ateísmo, satanismo, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai deles. Sai da casa, sai do marido, sai da esposa, sai do filho, sai da filha, do genro, da nora, do enteado, do neto, da neta, do sobrinho, da sobrinha, do cunhado, da cunhada, do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do tio, da tia, do sogro, da sogra, do padrasto, da madrasta, do avô, da avó, de toda a nossa parentela que ainda está viva, está sendo alcançada nessa oração. Creia, meu irmão, o mundo espiritual não há distância. O que nós ligamos aqui na terra está ligado lá no céu. O que for ligado no céu está ligado em qualquer lugar da terra. Em nome do Senhor Jesus. A dor, a doença, a enfermidade, tudo que não presta, ação do inferno, em nome do Senhor Jesus, não volte mais, eu te proíbo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com a mão levantada, adore a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Oh, dolololama. Oh, dolololama, seribre canta na mará. Selemala, seribre canta na matura e me canta. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Oh, alcança, meu irmão. Alcança, meu irmão, as nossas famílias, até aquele que nós conhecemos, as nossas pátrias mães, a qual nossos familiares, antepassados vieram. Meus antepassados vieram da Itália, da Espanha, a minha esposa vieram da Alemanha. Mas mesmo, você sabe de onde vieram seus antepassados. Abençoa a pátria. Pode ter parente seu que você nem sabe que é parente, mas é sangue. Sangue não vira água. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Tu e tua casa é tua casa. Oh Pai amado, mas nós abençoamos todas as nações da terra, todas as nações da América. Oh Senhor Jesus, todas as nações, meu Pai, da África, da Oceania, da Europa. Oh Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi a promessa que o Senhor deu a Abraão, e essa promessa deu para nós, que nós pela fé somos filhos de Abraão, pela fé em Cristo. Em nome do Senhor Jesus, visita-os com renovo, visita-os com teu poder e atuação. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder que é do nome, o nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. A mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de Ti. Eu sei que pela palavra que eu recebi, eu tomo posse da bênção, da cura, da libertação para minha casa, pela minha família, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém? Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Vamos marchar, Israel, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau, tchau. Os nomes redentores do nosso Senhor: Elohim, Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah, Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a mim, a você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou tu avançar. Uma terra prometida que manda leite e mel. Esse é o povo especial que vai morar no céu agora. Só alegria vamos celebrar.
vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Olha a volta da vitória de novo, por Deus. Tomando posse da bênção da vitória em nome do Senhor Jesus. Lá em cima. Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Rafa, Jeová Shammah, Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando para a vitória, para a glória do nosso Deus Redentor, que a minha você dava. marcha Israel, Avance pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar. Uma terra prometida que manda leite e mel. Esse é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. e para ele aquela linda salva de palmas, amém? Os nomes redentores do nosso Senhor, amém? Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah, Jeová Sabaoth e Yeshua HaMashiach, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E nesse nome nós temos livre acesso ao Todo-Poderoso Deus. Meus irmãos, agora depois da oração, depois da palavra, depois dos louvores, né? Em nome do Senhor Jesus, como você está se sentindo? Mais preparado mesmo para perdoar, para vencer esse mal, para fazer churrasquinho da sua carnalidade, para separar um pouco mais de tempo para Deus, irmão, para você não acabar ficando para o deserto, para você não ficar com desejo de voltar para o Egito, ou para descer lá para os filisteus, irmão, acabar sendo contaminado com as coisas desse mundo. O que é do mundo não serve para nós, irmão. O que é do mundo não serve para nós, irmão. Pode ter certeza absoluta, irmão. Deus, ele tem muito mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar, amém? Quem está melhor aí em nome do Senhor Jesus? Graças a Deus, 100% nesse culto em nome do Senhor Jesus. E na sua casa, leva o fruto para casa. Tem um testemunho, irmão? Corre aqui, irmão. Se alguém tiver um testemunho agora também, vem cá, aproveita, amém? Pode sentar, por Deus. Durante a oração, antes do culto, eu estava sentindo uma dor nessa região aqui. Depois da oração passou, não sinto nada. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, amém. Graças a Deus, Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Se Deus fez na vida da jovem, faz na sua vida também em nome do Senhor Jesus, amém? É a glória de Deus, irmãos. É o Senhor, Ele está conosco, Deus, o Jeová Rafa, né? Deus que cure em nome do Senhor Jesus, irmãos. Nós continuamos aí em nome do Senhor Jesus. Nossos amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão, mas você pode ainda entregar o seu pedido de oração, pode fazer colocar seu testemunho, compartilhar com todos os que vocês quiserem em nome do Senhor Jesus e para Ele aquela linda salva de palmas, amém? Graças a Deus.